Qualquer problema aí de áudio ou caída de internet aí, vocês me avisem que a gente tenta resolver, beleza? Pronto, pessoal. O último vídeo, para a turma de vocês, o último vídeo que eu postei foi um vídeo sobre a lei de Hertz, tá? A lei de Hertz, ela consegue estimar os calores, as entalpias de reação de maneira teórica, certo? Com base em entalpia de formação ou com base em entalpias de reações que eu conheço. Tá? Porque, por exemplo, tem algumas entalpias de algumas substâncias e algumas reações que eu consigo medir lá no laboratório, utilizando um equipamento chamado calorímetro. Então, eu consigo medir lá, beleza? Entalpia de reação, entalpia de formação, vários tipos de entalpia. Só que tem outras reações que eu não consigo produzir essa reação no laboratório para poder colocar no calorímetro e medir. E aí, uma maneira útil de medir esses calores de reação, ou entalpia de reação, é utilizando a lei de Hess. O que a lei de Hess faz? Ela pega equações conhecidas, que tem entalpias de reações conhecidas, e ele faz todo o manuseio matemático até chegar na equação que ele quer. E aí, o ΔH, ele faz também todo o manuseio matemático com ΔH até chegar no ΔH da reação que ele quer. Esse ΔH que ele consegue obter pela lei de Hess, então deixa eu explicar para vocês. É um ΔH teórico, ΔH estimado. Não é um ΔH proveniente de medidas experimentais, beleza? E essa parte de lei de Hess, eu peço que vocês assistam os vídeos e vejam o slide com muita atenção, porque é uma coisa muito cobrada, tá? Quando vocês estiverem aí fazendo vários tipos de prova que tem esse assunto termoquímico, porque é um assunto de química no modo geral. Beleza? Eu não gosto muito de falar, isso é muito cobrado no Enem, porque parece que a gente está preparando vocês exclusivamente para isso. Não, a gente está formando vocês para o ensino médio. Mas é óbvio também que a gente não deve esquecer a parte do Enem, né? Que também é um parâmetro importante. Então, eu tenho que sempre trabalhar com as duas coisas. Então, se vocês querem saber, se tem curiosidade, eu já vou logo adiantando que essa parte de termofísica cai muito no Enem, precisamente essa parte de lei de Hess, beleza? Então, vocês vejam com atenção que vocês vão utilizar isso aí no futuro. Outra coisa também, que falta a gente falar para fechar o conteúdo, como eu havia mencionado anteriormente, é a parte que trata da estequiometria das reações dentro da termoquímica, beleza? São os aspectos estequiométricos da termoquímica. Aí alguém fala assim, professor, mas o que é estequiometria, né? Você falou já de termoquímica, eu estou entendendo, que é a entalpia, que é a energia, que é o calor das reações químicas, eu estou entendendo. Mas estequiometria eu não sei o que é, não ouvi falar. O que é isso mesmo, professor? Estequiometria, pessoal, é uma relação numérica que existe dentro das equações químicas. Beleza? Então, por exemplo, vamos aqui, deixa eu pegar a caneta, vamos aqui para o caso mais simples. Ó. O caso mais simples aqui eu tenho aqui, para a gente poder entender. H2 mais 1,5 de O2. Eu vou escrever assim com calma para a gente poder entender o que é estequiometria para quem nunca viu e para quem já viu poder revisar. Tá? Formando água. Que é a equação mais básica para explicar isso. O que é estequiometria, professor? Por exemplo, eu tenho uma equação química aqui, certo? Que é uma equação química, na qual eu tenho aqui, no primeiro membro, eu tenho quem? O R, que é os reagentes, e no segundo membro eu tenho quem? Os produtos. Segundo membro por quê? Porque ele está depois da seta, né? No sentido logo após a seta. Então, primeiro membro, segundo membro. O que essa equação química aqui está querendo dizer? Está querendo dizer que o H2, que é o hidrogênio, ele está reagindo com meio de O2 para formar H2O, que é a nossa água, nossa famosa água, né? O que é relação estequiométrica? Estequiometria é essas relações numéricas que existem entre os coeficientes que estão na frente dos símbolos das substâncias. Por exemplo, na frente do H2, tem que número aqui? Tem 1. Só que ele não aparece porque ele não precisa colocar. Então, ele tem 1. Na frente do O2, tem quem? O meio. E na frente da água, tem quem? 1. Beleza?
Então, a relação estequiométrica são a relação entre esses coeficientes estequiométricos. Beleza? Então, que relação é essa? Ele está querendo dizer que 1 mol de H2 reage com meio mol de O2 para formar 1 mol de água. Beleza? Então, toda vez que eu estiver falando de estequiometria, eu estou falando da relação entre os coeficientes estequiométricos presentes nas equações químicas. Conseguiram entender aí? Ó, calma aí. Ó, é o seguinte, ó. Toda vez que eu estiver colocando aqui uma equação química, certo? Essa equação química, ela vai estar sempre me mostrando um fenômeno químico que vai estar acontecendo, tá? Então, aqui desse primeiro membro, aqui no lado esquerdo, beleza? Aqui nesse lado esquerdo, ó, que eu estou marcando aqui, ó, são as espécies que irão reagir, tá? São os reagentes, beleza? São as espécies que irão reagir, beleza? Já aqui no segundo membro, onde eu estou riscando agora atualmente, ó, é o P, são as espécies que serão produzidas, tá? São os produtos, certo? Deixa eu ver aqui. Voltando, pessoal. A internet tinha caído. Então é o seguinte, ó. Sempre esses números que estão aqui na frente dos símbolos, de novo, são os coeficientes estequiométricos. Beleza? E eles indicam o quê, professor? Eles indicam o número de mol. Beleza? Então, eu tenho no primeiro membro aqui os reagentes, as espécies que vão reagir, e no segundo membro eu tenho os produtos, as espécies que serão produzidas. Tá? Então, como que eu vou ler isso? Eu vou ler que 1 mol de H2 está reagindo com meio mol de O2, produzindo 1 mol de água. Então, esses números aqui, eles indicam a relação estequiométrica, ou seja, a relação de medidas ou de proporções que irão reagir, de moléculas que irão reagir e de moléculas que irão formar. Deu para dar uma melhorada aí ou não? Foi o José Guilherme, né? Foi o Guilherme, beleza. Beleza. Então, Professor, fala. tipo, a mesma quantidade de mol no reagente não deveria ter no produto? Não, não. Ah, então tá Não, bom. não necessariamente.
Como assim? Não necessariamente precisa ter a mesma quantidade de mol. Tá bom, então. O que precisa ter, na verdade, é que a equação seja balanceada. Beleza? É necessário que a equação seja balanceada. Tipo, quantos H2 eu tenho aqui? Eu tenho somente 2 hidrogênios. E aqui nos produtos também tenho 2. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? Tenho 1. E aqui, nos reagentes, eu também tenho 1. Isso tem que estar na regra. Beleza? Tem que estar balanceada. Certo? Mas aí alguém fala, professor, mas a quantidade de matéria ela não é perdida, ela tem que se manter constante, mas aí quando você soma essa quantidade de mol dos reagentes, ela vai dar a mesma quantidade de mol dos produtos. A única diferença é que os coeficientes, ou o número de mol que está aqui na frente, ele não vai ser igual. Beleza? Mas, de certa forma, você tem razão. A quantidade de mol que tem nos reagentes tem que estar no produto. Só que não implica que os números aqui, a soma tem que estar igual de um lado em relação ao outro. Isso não. Tem que dar igual o balanceamento da equação. Ou seja, a quantidade de espécies atômicas que tem no produto tem que ser igual à quantidade de espécies atômicas que tem nos reagentes. Basicamente isso. Não entendi. Entendeu, não? Uh-uh. É o seguinte, ó. A quantidade de espécies atômicas que tem que ter nos reagentes é igual à quantidade de espécies atômicas que tem que ter nos produtos. Por exemplo, o H aqui, tem quantos H? Tem 2 nos reagentes. No produto, também tem 2. Beleza? O oxigênio, nos reagentes, tem quanto? Eu posso cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó, vai sobrar quantos oxigênios? Só 1. E nos reagentes? E nos produtos, tem quantos? Tem 1. Beleza? Então, de certa forma, aquilo que você falou, se nos reagentes e nos produtos tem que ter o mesmo número de mol, na verdade você tem razão, eu errei. A quantidade de mol tem que ser igual. Agora, não necessariamente o somatório dos coeficientes estequiométricos dos produtos tem que ser igual aos reagentes. Isso não tem nada a ver. Mas a quantidade de mol tem sim que ser igual. Tá? Aí alguém fala, professor, mas nos reagentes não tinha um meio de mol, você somou os coeficientes estequiométricos e no 1. Mas só que o mol de água é diferente da quantidade de mol de H2 e H2. É diferente, não. O mol de água, ele na verdade é a soma do mol de H2 mais meio mol de O2. Essa relação estequiométrica é igual à quantidade de mol. Beleza? Agora, os coeficientes estequiométricos não necessariamente serão iguais. É mais ou menos assim. É um pouco chato esse conteúdo. Não sei se vocês já chegaram a ver. Eu acho que era para ter visto em quinto 1, não sei. Esse geralmente é assunto de primeiro ano, entendeu? Entendi. Beleza? Só que para a gente, não vamos entrar muito nesse conteúdo, que isso aqui, se a gente entrar, é um caminho sem volta, porque é muita matemática e é muitos exemplos. O que eu quero só deixar claro para vocês é que a gente tem reagentes como os produtos, e esses números que estão aqui na frente são os coeficientes estequiométricos, e ele estabelece a relação de quantidades de espécies que irão reagir e a relação de quantidade de espécies que irão produzir. Beleza? Então, você fala assim para vocês, essa equação também posso interpretar assim, ó. Eu estou querendo dizer o quê com essa reação? Que um mol de H2, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir 1 mol de água. Então, essa tal relação que eu fiquei falando aqui, toda hora relação, essa tipo de relação aqui, ó. Beleza? A relação é essa, 1 mol de H2 sempre vai produzir 1 mol de água. Outra relação que existe, que essa equação está me mostrando, ela está me dizendo também que 1/2 de mol. Ela está me dizendo também que 1/2 de mol de O2 está produzindo o quê? 1 mol de H2O. Então, essa equação, ela me mostra esse tipo de relação. E esse tipo de relação que eu vou utilizar daqui a pouco na turma aqui. Deu para entender? Alguém fala, professor, por que 1 mol de H2 forma 1 mol de água? É a equação química balanceada que está me mostrando isso. Não é eu que estou tirando da minha cabeça. Beleza? Por que 1 mol de O2 forma 1 mol de água? Também é a equação química balanceada que está me mostrando essa relação. Não é eu que formulei essa regra. Deu para entender aí? Sim. Então, deixa eu sair daqui. Eu creio... Deixa eu sair daqui. Descartar. Eu creio que já, quando eu estiver falando dos exemplos aplicados justamente dentro da termofísica, vai ficar um pouco mais claro. Eu creio, eu espero. Eu tentarei fazer com que isso fique fácil.
Vamos lá. Então, vamos sair agora da estequiometria e vamos entrar na estequiometria junto com o termoquímica, beleza? Deixa eu pegar aqui a caneta. Peguei para marcar texto. Fiz uma grande bobagem. Vamos lá. Então, vamos entrar aqui no nosso conteúdo de fato. Os aspectos estequiométricos da termoquímica, beleza? O que esse conteúdo aqui está querendo? O que esse conteúdo me fala? Esse conteúdo aqui, a gente vai estudar o quanto de massa que vai produzir uma determinada quantidade de calor. Por exemplo, eu tenho uma reação química lá que libera uma certa quantidade de calor, e eu vou querer saber o quanto de massa que eu usei para liberar aquela quantidade de calor. Ou se não, também vou querer saber o quanto de energia que é necessário eu colocar dentro de uma reação para que ela aconteça. E quanto de massa que ela vai fazer, quanto de massa que essa energia vai fazer, por exemplo, eu tenho uma substância lá que tem uma massa M. Eu quero saber o tanto de energia que eu preciso para transformar essa massa M em outra substância. Então, isso que são as relações estequiométricas que a gente vai estudar agora, tá? Então, vamos ler aqui com bastante calma para a gente poder entender o que ela vai estudar. Então, existem dois tipos básicos de cálculos estequiométricos envolvendo energia, tá? Então, eu vou ler com calma para a gente acompanhar. O primeiro tipo de cálculo que existe ele perguntando qual o calor que é liberado ou absorvido quando determinada quantidade de uma certa substância é consumida ou produzida. Então, é isso que eu acabei de falar, tá? É a relação entre calor e a massa de uma substância, que é produzida ou consumida. E esse calor pode ser liberado ou absorvido, né? Que a gente vê que tem reações endotérmicas e exotérmicas. Beleza? Então, o primeiro tipo de cálculo é esse aqui. É que calor que é liberado ou absorvido com uma determinada quantidade de massa consumida ou produzida, tá? Isso a gente vai ver com calma já. Outro tipo de cálculo que acontece é quanto de uma certa substância deve ser consumida ou produzida para que determinada quantidade de calor seja liberada ou absorvida. Ou seja, esse tópico 2, ele é o inverso do tópico 1, beleza? O tópico 1, ele fala que o primeiro tipo de cálculo é calculando o calor liberado ou absorvido. Já aqui não. No segundo tópico, a gente está estudando já a quantidade de massa que deve ser consumida ou produzida, com base no calor que foi liberado ou absorvido. Então, uma coisa tem relação com a outra. Beleza? Então, os aspectos estequiométricos das reações, que a gente vai estudar aqui agora, é justamente esses dois aspectos aqui, beleza? Um calcula o calor e o outro calcula a massa, certo? Sempre dando relação entre calor e massa. Botem isso na cabeça, sempre na relação, calor e massa, beleza? E aí surgem as nossas equações químicas, que a gente precisa interpretar, beleza? Para poder fazer as relações corretas entre calor e massa, beleza? Essa reação química aqui, ela mostra que eu tenho enxofre, né, que é uma fórmula alotrópica do enxofre. Esse enxofre ronco está sofrendo combustão. Por que ele está sofrendo combustão? Ele está reagindo com O2 gasoso, que é o oxigênio. O enxofre reagindo com oxigênio, ele vai formar quem? Vai formar o dióxido de enxofre gasoso, que é o SO2. Beleza? Como não apareceu nada aqui na frente, eu tenho quem aqui? Tenho um, aqui eu tenho um, e aqui eu tenho um. Beleza? Quando o enxofre ronco reagiu com O2, ele formou o SO2 gasoso. Essa reação aqui teve um ΔH de formação igual a menos 297 kJ por mol. Esse ΔH de menos 97 kJ por mol está me dizendo o quê? Que para essa reação acontecer, houve liberação de 297 kJ por mol. Beleza? Então, essa equação química, ela é muito fácil de interpretar. Essa equação química é justamente com dado termodinâmico. Eu estou sabendo aqui quem está reagindo, estou sabendo quem está produzindo e estou sabendo a quantidade de calor que foi produzida para essa reação acontecer, né? Aí vamos lá. Alguém fala, professor, e onde é que estão as relações estequiométricas que eu tinha acabado de falar? As relações estequiométricas estão aqui, ó. Por exemplo, um mol de enxofre, vai liberar que quantidade de calor? Vai liberar menos 297. Então, essa é a minha primeira informação. Por quê? Porque eu tenho um aqui, né? E o menos 297 é uma relação, menos 297 kJ por mol. Então, toda vez que eu tiver essa divisão aqui, ó, kJ por mol, toda vez que eu tiver essa divisão kJ por mol, ele está querendo dizer que vai ser uma quantidade de energia que vai ser liberada ou absorvida por um mol de substância. Beleza? Então, toda vez que eu tiver essa unidade aqui, ó, kJ por mol. Beleza? Então, vai ser o número, vai ser a energia, 297 kJ por mol,
ou 297 kJ por mol, ou seja, 297 que vai ser liberado quando eu tenho 1 mol de alguma coisa reagindo, beleza? Então, essa é a minha primeira relação. Aí alguém fala, professor, eu também posso fazer essa relação aqui, ó, 1 mol, porque alguém pode perguntar, né? 1 mol de O2 vai produzir quanto? Quando ela está reagindo, o mol de O2 vai produzir quanto? Que quantidade de calor, professor? Menos 297. Beleza? Então, a relação aqui que existe da equação termoquímica não é somente o enxofre, é com todas as substâncias que existem aqui dentro da minha equação química. Então, quando eu estou colocando para reagir 1 mol de O2, ele também vai produzir menos 297. Tá? E aí, outra coisa, quando 1 mol de SO2, né, dióxido de enxofre, é produzido, que quantidade de calor que vai ser liberada? Menos 297 também. Alguém fala, professor, que negócio estranho, quer dizer que eu posso relacionar com quem eu quiser da equação química? Sim, você pode relacionar com quem você quiser. A única coisa que você tem que saber é interpretar, que é que 1 mol de SO2, ou 1 mol de S, 1 mol de enxofre, reagindo, vai liberar 297 kJ de energia. 1 mol de O2 reagindo vai liberar 297 kJ de energia também, menos 297. Já o SO2 não é 1 mol de SO2 reagindo, é 1 mol de SO2 que foi produzido, também libera menos 297 kJ. Beleza? Então, essas são as relações estequiométricas entre quantidade de mol e o meu calor. Deu para entender isso daí ou não? Mas essa relação é só para essa equação química, né? Isso, só para essa equação química. É só para essa equação química específica. E outra coisa, você tem que ter muito cuidado. A equação química de vocês tem que estar balanceada. Porque o cara pode colocar lá na questão uma equação que não está balanceada, e aí você vai ter a relação estequiométrica totalmente equivocada, totalmente errada, e os cálculos vão estar todos errados. Então a equação tem que estar balanceada. O que quer dizer balanceada? Quer dizer que as espécies atômicas do reagente tem que ter a mesma quantidade de espécies atômicas do produto. Beleza? Vamos lá, reagente, tem quantos enxofre? 1. Produto, tem quantos enxofre? Somente 1. Nos reagentes, tem quantos oxigênios? 2. E nos produtos, tem quantos oxigênios? 2. Então, a equação está balanceada. Então, eu posso ter uma relação estequiométrica aqui tranquila, sem nenhum problema. Deu para entender aí? Deu. O senhor tem como mostrar um exemplo com a equação que não está balanceada? Eu não sei se lá nos exemplos lá da frente vão ter. Se não tiver, eu volto depois, tá? Tá bom, então. Deixa só eu ver mais uma coisa aqui. Deixa eu só apagar esse aqui para mostrar outra coisa em relação à estequiometria. Tá? Vamos apagar isso aqui tudo. Eu acho. Não. Eu acho. Eu acho que teria um exemplo já na próxima slide, mas não tenho certeza. Mas de qualquer forma eu vou ver. Então vamos lá. Então eu vou voltar de novo para a nossa primeira relação, tá? Eu estou admitindo que um mol de enxofre, quando ele reage com oxigênio, formando CO2, o SO2, ele vai liberar 297 kJ por mol. Né? Então eu falei que isso quer dizer que quando um mol de enxofre reage, ele libera 297 kJ. Outro tipo de relação também que eu posso estabelecer é uma relação em massa, beleza? Aqui a minha relação é em mol, mas também posso estabelecer ela em massa. Como que faz isso, professor? É só vocês lembrarem lá da massa molar. Quem que é a massa molar do enxofre? É 32. Então quer dizer que 1 mol de enxofre tem 32 gramas de enxofre, né? Então essa relação aqui também existe, ó. 32 gramas de enxofre vai liberar quanto de calor? Menos 297. Porque na questão pode vir assim, uma relação entre massas, e aí eu sabendo o coeficiente estequiométrico, eu vou saber o número de mol que vai estar reagindo. Se eu sei o número de mol, eu vou saber a massa que tem contida naquele número de mol. Beleza? Então, de onde foi que apareceu o 32? Apareceu porque 1 mol de enxofre, ele tem 32 gramas, que a massa molar lá é 32 gramas por mol. Beleza? Então, quer dizer que 1 mol de enxofre tem 32 gramas. Então, existe essa relação estequiométrica aqui também, tá? Existe a relação estequiométrica entre mol e energia e a relação estequiométrica entre gramas e energia. Deu para entender isso daí também?
Eu não estou acompanhando muito o chat, não. Você vai ter que... Entendi. Deixa eu ver aqui. Beleza, então deixa eu só sair daqui. Descartar. Pronto, deixa eu voltar. Deixa eu tentar escrever uma equação aqui. Por exemplo, O2, que é o nosso oxigênio, né? Produzindo o nosso famoso O3. E aí, eu vou admitir, eu não estou dizendo que esse valor de ΔH é correto, porque o valor de ΔH dessa reação aqui eu não sei. E a gente não precisa decorar os valores de ΔH das reações. Isso eu esqueci de falar para vocês. Esses valores são tabelados. A gente não precisa decorar, a gente precisa apenas saber trabalhar com eles, tá? Então, eu vou admitir que o ΔH padrão dessa reação aqui, eu vou admitir que ele vai ser mais 57 kJ, tá? Eu vou admitir que o entropia padrão dessa reação é mais 57 kJ. Então, eu estou querendo dizer que 57 kJ é necessário fornecer para o O2 transformar em O3. E aí eu vou perguntar para vocês, foi justamente o exemplo que a Carolina aí me perguntou. Eu vou perguntar aqui para vocês. Essa equação aqui, ela está balanceada sim ou não? O O2 transformando em O3. Eu acho que não, professor. Me fala por que não. Porque no reagente de oxigênio de O2 tem um mol, não é? Isso. E no final muda o índice, que é o gás, que é o metano no final, o Não, produto. não. Não, não. Cuidado. Eu acho que não, porque tem 2 moléculas de oxigênio e 3 moléculas de oxigênio no produto. Então, Ah, não tem um mol, não apareceu nada aqui, tem um mol. E aqui não tem um mol? não, eu não estou falando do mol, estou falando da quantidade de moléculas de oxigênio. No reagente não tem 2 oxigênios e no produto tem 3. Porque Tem. um é oxigênio e o outro é metano, professor. Não, Não, não é um é oxigênio e o outro é ozônio. isso. Um é Aí, oxigênio e outro é ozônio. ozônio. Eu É. confundi. Então, vocês acham que ela não está balanceada? Acho Isso. que não, porque um é oxigênio e outro é ozônio e não tem mais nenhum O2 ali para completar, para ficar 3 moléculas de O3. E como é que eu faço para balancear agora, então, já que vocês dizem que não estão? Me dá uma dica aí. Aí o senhor tá pedindo demais. Oxi! Vamos, vamos. Como é que tá para balancear, então? Eu vou Ó, ter que catar um O2, uma molécula de oxigênio aí do nada. me fala aí, Lívia, como é que faz? Cadê o Júlio César? O Júlio César sabe fazer isso daí. Fala aí, Júlio César. Beleza, então, ó, já que vocês não querem responder, vocês só me disseram que não está balanceado, né? Eu vou acreditar em vocês, beleza? Então é o seguinte, a gente está admitindo que ela não está balanceada, e realmente vocês têm razão, ela não está balanceada. Como que a gente vai balancear essa equação? Primeira coisa, para balancear, eu já falei, as espécies atômicas dos reagentes tem que ter o mesmo número das espécies atômicas dos produtos. E nos reagentes, eu tenho quantos oxigênios? 2. E nos produtos eu tenho 3. Então, se está diferente, é porque ela não está balanceada. Como que eu vou balancear? Para me balancear, basta somente eu colocar os índices aqui e fazer uns ajustes, beleza? Fazer uns ajustes para que fique iguais as quantidades atômicas. Só que para me fazer e colocar esses índices aqui, que são os coeficientes estequiométricos, é necessário obedecer uma regra. Sempre que regra é essa? É que os coeficientes que eu irei colocar são sempre os menores números inteiros possíveis, tá? Ou seja, sempre os menores números inteiros possíveis. Ah, professor, mas pode ter número fracionado também? Pode, tá? Mas de preferência eu trabalho com números inteiros, os menores números inteiros possíveis. Mas se não tiver jeito, aí você pode trabalhar com números fracionários também. E aí, professor, então como é que a gente vai balancear?
É só de colocar um 3 aqui, ó. E colocar um 2 aqui, ó. Acabou. Tá balanceado. Quanto é 2 vezes 3? 6. Então, eu tenho 6 oxigênios em reagente. Quanto é 2 vezes 3 aqui? 6. Então, eu tenho 6 dos produtos. Conseguiram entender aí ou não? Entendi. Também. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que 3 mol, quer dizer que 3 mol de O2, para mim poder reagir 3 mol de O2, eu preciso de 57 kJ de energia. Beleza? Eu preciso de 57 kJ de energia para poder o O2 reagir. E também quer dizer que 2 mols de O2, quando eu tenho 2 mols, aliás, quando eu tenho 2 mols de O3 que são formados, né? 2 mols de O3 que são formados, quer dizer que foram necessários 57 kJ de energia para formar esses 2 mols de O3. Deu para entender a relação estequiométrica aí agora? Aí o cara olhou lá a equação no início e fez essa relação aqui, ó. 1 mol, o cara desatento, ele fez essa relação estequiométrica aqui, ó. 1 mol de O2, para ele reagir, foram necessários 57 kJ. Ó, digamos que o cara fez essa relação, e essa relação aqui está errada. Por quê? Porque ele utilizou a relação estequiométrica quando a equação não estava balanceada. Então, essa relação estequiométrica aqui está errada. A relação estequiométrica certa é essa aqui, com a equação balanceada. Deu para entender aí? Deu sim, professor. Eu só posso fazer uma pergunta? Claro, claro, claro. No O2, se eu colocasse 6 no lugar do 3 e no ozônio colocasse 4, estaria correto? O professor falou que tem que colocar o menor número inteiro, mas influenciaria o resultado? Não, do ponto de vista termoquímico, não influenciaria. Mas se você estivesse trabalhando lá mesmo no conteúdo de balanceamento de equações, estaria errado. Tá? Ah, Porque lá em entendi. relações é sempre os menores números possíveis. Mas se você fizesse aqui todas as contas, do jeito que você falou aí, 6 e 4, né, não estaria errado no final, porque quando você fosse fazer as divisões, ia dar no mesmo. Tá? Certo. Mas, de preferência, a gente faz com os menores números possíveis. Por que a gente faz com os menores números possíveis? Porque facilita até que na matemática, quando você estiver trabalhando. Se você ficar trabalhando com 6, com 4, já são números maiores. Suas multiplicações e divisões serão maiores. Se você trabalha com números pequenos, suas multiplicações e divisões serão mais fáceis de serem calculadas, concorda? Tá bom. Entendi. Beleza? Então, vamos sair daqui, senão a gente não iremos prosseguir. Deixa eu só apagar tudo isso aqui que eu risquei para a gente poder continuar. A relação de massa lá, rapidinho, seria, no caso, 32 gramas de O2, no caso, seria mais ou menos, tipo assim, igual a 57 quilojoules por mol. Igual não, teria relação. Seria 32 vezes... Não, Peraí, porque a massa do oxigênio não é 16. peraí. Não, 16 mais 16, porque não é O2? Então, 32. 32 vezes 3. Entendi. Mas tu entendeu bem? Entendi. Multiplica pelo número de mol. Isso. Beleza? Ah, só uma Entendi coisa não, professor. interessante. Eu não entendi também essa coisa de 32, não. Entendeu, não? Não, eu não comentei. Agora Peraí, deixa eu dar um Ctrl Z para ver se volta tudo. Não, volta não. Volta não, então vacilei. Então deixa eu desenhar rápido aqui pra gente. Poxa, caiu a panela da vizinha e saiu aqui no áudio, ó, que estranho. 3, O2, formando 2, O3. Tá? E o delta H da minha reação aqui será 57 kJ positivo. Tá? 57 kJ. E aí, o que eu falei lá no início? Que a relação é essa, né? 3 mols de O2, quando ele está reagindo aqui, para que ele reagir é necessário que eu tenha 57 kJ de energia fornecida, já que é uma reação endotérmica, né? Sinal positivo, então é reação endotérmica que elas querem absorver calor.
Então, eu tenho 3 mol. Só que, pessoal, se eu quiser trabalhar com massa, vai ser o quê? Quem que é a massa do oxigênio? 16. Mas aqui eu tenho um O2. O O2 é o quê? 2 vezes o oxigênio. Então, é 2 vezes 16. Então, eu vou ter o quê? A massa do O2. Aqui, ó. A massa do O2. Que massa é essa, professor? A massa molar, lá o M maiúsculo. Vai ser o quê? 32. Por quê? Porque vai ser 16, que é a massa molar lá da tabela periódica, versus esse 2, vezes o 2. Então, dá 32, né? Então, a relação estequiométrica que existe é essa aqui, ó. 3 vezes 32 gramas, 3 vezes 32 gramas, a relação é essa aqui, ó, 57 kJ. Então, é necessário que eu forneça 57 kJ ao sistema para que ele faça 3,32 gramas de O2 reagir. Tá? Vai dar conta aí? 96, né? Então, é necessário que eu, para mim reagir 96 gramas de O2, é necessário que eu forneça 57 kJ de energia. Tá? Aí alguém fala, professor, mas você não falou nisso que era 3 mol, mas eu falei também que existe a relação por mol e também existe a relação por grama. E aí a gente vai trabalhar com o que for mais conveniente, com que a reação, com que a questão estiver pedindo. Beleza? Foi isso que a Laís havia comentado. Beleza? Deu para entender? E acho que foi o... Como é o nome? José Guilherme? Ó, tô achando os outros muito calados aí, ó. Comentem aí, pessoal. Vocês estão conseguindo entender? O Cauê, Cauã, a Gleice Vitória, o Irledo, o João Lucas, o Júlio César, a Lívia, a Maria Cassandra. Tem a Janaide, eu não sei se eu não consigo chamar o teu nome direito. Tá entendendo aí também? O Alisson. O Kelvin. É Kelvin, né? Então, já que abordamos bem esse conteúdo aqui inicial de aspectos estequiométricos, essa segunda equação aqui eu não vou nem perder muito tempo, tá? Ela está querendo dizer o quê, pessoal? Ela está querendo dizer que o grafite, o carbono, só que na forma alotrópica do grafite, ele reagindo para formar diamante, para ele reagir, é necessário que eu forneça quanto? 1,7 kJ por mol, tá? Então, como que eu interpreto isso? Eu estou querendo dizer que 1 mol de carbono grafite, para ele formar 1 mol de carbono diamante, é necessário que eu forneça 1,9 kJ de energia para essa reação acontecer. Então, essa é a interpretação curta e grossa. Eu não consigo entender aí? E aí, pessoal, alguém fala assim, professor, e a relação de massa? Quer dizer o quê? Que 12 gramas de carbono grafite, para mim reagir 12 gramas de carbono grafite, é necessário que eu forneça 1,9 kJ. Por que é 12 gramas, professor? Porque a massa do carbono é 12. Outra relação também, que a produção de 12 gramas de carbono diamante, para me produzir 12 gramas de carbono diamante, é necessário que eu forneça 1,9 kJ de energia para o sistema. Por que é 12, professor? Porque o carbono diamante também tem massa molar 12. Então, um mol de carbono, independente da forma alotrópica, seja grafite ou diamante, ele vai ter massa molar 12. Tranquilo aí? Deu para entender? Deu para entender aí, Laís, também? Entendi. Uma curiosidade. Alguém fala assim, poderia alguém de vocês pensar, professor, 1,9 kJ é uma energia muito baixa. Então, quer dizer que eu vou já pegar ali um grafite, vou fornecer essa energia e vou já transformar em diamante e vou ficar rico. Ninguém pensou nisso? Não. Porque, por exemplo, se carbono grafite, para transformar carbono em diamante, a quantidade de energia que fosse 500 milhões de quilojoule, alguém ia falar assim, é muita energia, eu não vou arrumar essa energia para me transformar. Só que a energia para transformar de carbono grafite para carbono em diamante é uma energia muito baixa.
Então, alguém poderia pensar, cara, se eu arrumar já uns grafites ali e arrumar essa energia aqui, que é muito pouca, eu consigo transformar em diamante. Ninguém pensou nisso. Que estranho. Mas é alguém... Não, não porque eu já tinha ouvido isso antes. Ah, beleza. Aqui, pessoal, isso aqui, alguém poderia falar, ah, professor, mas se fosse tão fácil assim, todo mundo já estava fazendo, estava todo mundo rico. Por que ninguém faz? Ninguém faz porque a gente cai em outro problema. A gente cai num problema de cinética, que é o nosso próximo conteúdo, tá? Por mais que a termoquímica, que a termodinâmica nos fale que é necessário pouca energia para me transformar, só que a velocidade com que ocorre essa transformação é muito baixa. E aí você vai ter que ficar milhares de anos para poder transformar uma tonelada de carbono grafite em miligramas de carbono diamante. Entendeu? Porque a velocidade é muito pequena. Então você ia demorar milhares de anos para poder fazer essa transformação mínima, entendeu? Então o rendimento dessa tipo de reação química aqui seria compensar o trabalho. Você ia passar milhares de anos para transformar uma tonelada de carbono grafite em 0,0001 grama de diamante. E aí não compensa. Por que não compensa? Porque aqui entra um fator cinético, que é um fator de velocidade. A velocidade com que ocorre essa transformação é muito pequena, beleza? Então, por isso que ninguém não inventou isso aí. Tranquilo? Então, vamos seguir em frente. Estou tentando fazer hoje. Tá, então, agora a gente vamos para um exemplo prático. Tá? Primeira coisa, vamos analisar aqui um exemplo. Ó, o seguinte, a entalpia padrão de combustão do etanol, que é o nosso famoso álcool comum, do etanol líquido, é menos 1.367 kJ por mol. E a densidade do etanol é 0,8 gramas por ml. Aí o cara pergunta assim, qual a energia liberada na queima de 1 litro de etanol? Tá? Então, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo típico de questões que poderiam cair. Tá? Ele fornece o calor de combustão. Tá? Que calor de combustão é esse, professor? É o calor que é liberado quando a gente queima etanol, né? Lá no motor do carro, né? O etanol é utilizado como combustível, né? No Brasil. Então, toda vez que a gente coloca o etanol lá no carro, na moto, e ele entra no motor de combustão, ele sofre o quê? Queima, beleza? Quando ele vai liberar calor, vai liberar energia. E aí o cara quer saber, a questão quer saber, que quantidade de energia que é liberada quando eu queimo um litro de etanol, né? A entalpia padrão de combustão de etanol, eu sei quanto que vale. É menos 1.367 kJ por mol. E aí o cara vai lá e coloca um litro de etanol lá no posto de gasolina e ele quer saber quanto aquele litro ali vai liberar ele de energia, tá? Tendo em posse que ele já tem entalpia padrão de combustão, que é o valor tabelado. E aí a gente faz só o cálculo aqui rapidão, tá? Para descobrir isso aí. Ou seja, esse tipo de questão é uma questão que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? A gente que anda de carro, de moto, a gente às vezes pode ficar curioso, tá? Então essa questão fala sobre isso. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que nessa parte aqui da química, termoquímica, na cinética, precisamente aqui nessa parte que trabalha com estequiometria, a gente vai trabalhar muito com regra de 3. Então, quem ainda não fica com alguma dúvida, é bom dar uma revisada, procurar algum material estudar, porque vai cair muito regra de 3 aqui. Muito não, é só regra de 3, essa parte aqui, tá? Só que para mim montar a regra de 3, é necessário que eu entenda o que a questão está pedindo e o que a questão está me fornecendo. Porque senão eu posso montar uma relação errada e a minha regra de 3 é que eu espaço. Beleza? Então, isso aqui não quer dizer que você saber trabalhar com regra de 3, você vai acertar todas as questões. Não, você tem que saber trabalhar com regra de 3, tem que saber interpretar a questão. Que interpretação é essa, professor? É saber o que a questão está te fornecendo e saber o que a questão está te pedindo. Tranquilo aí? Então, vamos lá, trabalhar. Ó, a questão falou que cada mililitro de etanol tem massa de 0,8, tá? A questão falou isso onde, professor? Aqui, ó, na densidade. A densidade é 0,8 gramas por ml. Então, quer dizer que em cada ml eu vou ter 0,8 gramas. Beleza? Essa é a primeira relação que existiu aqui. Tá? E aí a gente vai deduzir que, já que a minha densidade é essa, 0,8 gramas por ml, e a questão quer saber a quantidade de energia que é liberada na queima de 1 litro de etanol, então é necessário que eu saiba qual a massa de etanol que está contida nesse litro.
Como que eu vou saber? É só a gente montar uma regra de 3, né? 0,8 gramas é 1 ml. Então, 1 litro de etanol vai ser quantas gramas? É só você fazer a regra de 3 e você vai achar 800 gramas, né? Só multiplicar o 0,8 por 1000, né? Só montar a regra de 3 aqui. Beleza? Deixa eu fazer bem aqui rapidão. A minha densidade é 0,8 gramas por ml, tá? Então vai ser o quê? 0,8 gramas a densidade de etanol por 1 ml. Só para fazer os cálculos, eu preciso da massa do etanol. E a questão que forneceu foi o volume de etanol, que foi 1 litro. Mas o litro de etanol, professor, vale o quê? Vale 1000 ml. Não vale? 1 litro de etanol não vale 1000 ml? Então, aqui, ó. Qual a massa de 1000 ml? Não sei. Vai ser o X. Né? Aqui o X. Ó. X mais todo do que a minha cara, mas tá valendo. Deixa eu apagar aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, X. Então, é o X. E aí, quando você faz a regra de 3, ó, X vezes 1 vai ser igual a 0,8 vezes 1000. Vai dar quanto? 800. Então, esse 800 que apareceu aqui. Beleza? Então, a massa de etanol que será queimada, eu já tenho. Tá? Que vai entrar em combustão, eu já tenho. Então, o cálculo estequiométrico agora fica fácil. Primeira coisa, é só montar a equação, né? O etanol, ele já deu a fórmula lá, C2H6O. Se é uma combustão, significa que ele vai reagir com oxigênio, com O2. Então, coloquei já o O2. Toda reação de combustão completa, ela vai produzir sempre duas coisas principais. Vai produzir sempre o CO2, que é dióxido de carbono, e vai produzir H2O, água. Quando vocês assistirem o vídeo de entalpia de combustão, vocês vão entender que existe essa regra, tá? Quando a gente está queimando um combustível, uma combustão completa, ele vai sempre produzir CO2 e água, beleza? E aí eu tenho, aqui aparece o 3, por que aparece o 3 aqui, professor? E agora aparece 2 e aparece 3 aqui. Por que aparece? Porque esses são os coeficientes que fazem com que essa equação química fique balanceada, por isso que aparece, beleza? E aí quer dizer o quê? Que quando um mol de C2H6O, que é o etanol, é queimado, quando um mol de etanol é queimado, ele libera quanto de energia? 1.367, beleza? Só que qual a massa de um mol de etanol, professor? Quando você faz lá na tabela periódica e consulta, C2H6O e faz a massa molar, dá 46. Então quer dizer o quê? Quando 46 gramas de etanol corresponde a um mol queima, ele libera que energia? 1.367. Só que a questão, professor, ele pede a energia liberada quando queima 1 litro de etanol. Mas o litro de etanol não vale 800 gramas, pelo cálculo que eu fiz aqui em relação à necessidade? Vale. Então a questão é saber, quando eu queimo 800 gramas, que quantidade de calor que ele vai me liberar. E aí você montou aqui a nossa regra de 3, né? Faz aqui uma multiplicação cruzada. Quando a gente faz a multiplicação cruzada, vai dar 46 vezes x e 800 vezes 1.367. Quando você faz toda a matemática aqui, afetando o cálculo por regra de 3, a gente vai concluir que a energia liberada, ou seja, o valor de X, na combustão de 1 litro de etanol, vai ser 2,38 vezes 10 elevado a 4 quilojoules. Beleza? Essa é a resposta. Professor, Fala. esse 46 gramas é a massa molar dos reagentes, né? Não, só do etanol. Porque eu estou querendo saber somente a massa do etanol. Ah, tá bom. Porque é o seguinte, ó, aqui a gente está trabalhando com a entalpia padrão de combustão do etanol, e aí ele deu a densidade do etanol, e ele pergunta a energia que é liberada na queima de 1 litro de etanol. Então, eu estou trabalhando só com etanol. E aí alguém certo. fala assim, professor, então você faz a relação estequiométrica das quantidades individuais? Sim, eu faço a relação estequiométrica somente do etanol e com energia. Eu também poderia fazer somente do oxigênio com energia. O importante é lembrar que as relações estequiométricas aqui são individuais. Eu não trabalho com reagentes tudo junto, não. Eu trabalho com relações individuais. Beleza? Ok. O Entendi. resto aí, se vocês querem entender, a regra de 3, a interpretação da questão e tal, conseguiram aí? Vão comentando aí para mim. Beleza, esse foi um exemplozinho bem tranquilo, tá? Pra gente. Deixa eu ver aqui o que eu vou falar agora.
só ver uma coisa aqui. Aqui. Deixa eu só voltar aqui. Assim. Eu tinha colocado essa questão aqui, ó, que caiu na Universidade Federal do Tocantins, mas eu vou pular, porque essa questão, ela dá, a resposta dela é justamente a mesma questão que a gente acabou de fazer aqui no exemplo, eu só fui perceber isso agora, tá? Então, eu não vou nem comentar ela não. Eu tinha feito aqui ó, as regrinhas de 3, tinha feito tudo aqui, ó, mas é a mesma questão que a gente acabou de fazer, beleza? Então, o que vocês vão fazer quando vocês chegarem... Aliás, quando terminar a aula, vocês vão pegar esse slide aqui, que tem a mesma questão que eu fiz anterior, e vão analisar ela com calma, porque ela é feita de modo diferente, beleza? Eu fiz ela em 3 etapas, com regra de 3 aqui, nas 3 etapas. Já na questão anterior, eu tinha feito somente uma regra de 3 ligeira, com 2 regras de 3, na verdade. Né? E aqui não, fiz ela diferente, fiz ela etapa por etapa, certo? Com calma. E aí vocês vão analisar ela aqui. Eu não vou comentar, porque nosso tempo já está estourado aqui, a gente vai ter que seguir com o conteúdo. Tranquilo aí? Eu só quero deixar claro para vocês isso aqui, ó. Toda vez que tiver uma grandeza que ele falar assim, ó, 0,8 gramas por ml, quer dizer o quê? Quer dizer que é 0,8 gramas para 1 ml, tá? Quando vocês estiverem montando as relações de estequiométricas de vocês. Beleza? Vocês têm que sacar isso aqui. Por exemplo, lá... Tranquilo aí, Zé Guilherme, vai ter que sair, né? Tranquilo. Deixa eu colocar logo aqui a lista de frequência para vocês assinar aqui, ainda está aqui, ó. Calma aí, já volto aqui na nossa aula para a gente não perder o tempo. Onde está a lista de frequência? Aqui. Copiar. Beleza. Coloquei aqui a frequência para vocês assinarem. Beleza, continuando. Tranquilo, pessoal? A relação que eu acabei de falar para vocês, certo? Como apareceu aqui a densidade, vocês precisam sempre ter em mente essa relação, beleza? Se tiver sempre essa unidade aqui for gramas, barra alguma coisa, barra ml, quer dizer que vai ser 0,8 gramas para 1 ml, beleza? Aí, outra coisa que eu vou falar aqui com vocês, ó. Isso aqui, ó. Vou mudar aqui a cor da caneta. Digamos que... Deixa eu ver aqui. Vamos lá, digamos que eu tenho um bromo. Não, digamos que eu tenho um bromo não. Digamos que eu tenho um cloro. Tá? Digamos que eu tenho um cloro lá em alguma reação química. E aí eu vou analisar, e a massa molar do cloro, não tenho certeza. Digamos que ela aparece lá na tabela periódica como sendo 35 gramas por mol. Beleza? Parece isso, a massa molar do cloro. 35 gramas por mol. Essa informação está querendo me dizer o quê? Que 35 gramas de cloro, essa informação aqui está querendo dizer que 35 gramas de cloro, que é o Cl, está presente em 1 mol de Cl, ou que 1 mol de Cl vale 35 gramas. Beleza? Então, toda vez que tiver essas grandezas, que tem essa unidade aqui, ó, uma unidade que é uma grandeza dividida por outra, ali existe uma relação matemática entre as duas grandezas, beleza? É importante ficar claro aqui, isso daqui, tá? Ó, por exemplo, ó, 1.367 kJ por mol. Quer dizer o quê? Eu tenho 1.367 kJ para cada mol de alguma coisa. Tá? Que no caso é a combustão do etanol líquido. Tá? Então vamos sair daqui e prosseguir. Todo mundo está conseguindo enxergar o slide aí? Dá para ver. Estão cansados ou não? Pode ir. Beleza. Então vamos fazer essa questão aqui. Ó, seguinte. Eu coloquei essa questão aqui para a gente fazer por 2 motivos. Vou querer que vocês prestem muita atenção nessa questão. Primeiro motivo é que ela está lá na lista, tem uma questão similar a essa lá na nossa lista. E outro motivo é porque esse tipo de questão tem caído muito no Enem. Tá? Como eu falei, a gente não está preparando especificamente para o Enem, mas eu também acho essa parte importante. Então, é importante a gente relacionar o que tem caído no Enem com aquilo que a gente está estudando aqui, para a gente ter um estudo
direcionado, tá? Então, esse tipo de questão aqui é o que tem caído muito, tá? Ultimamente. Mas qual o sentido de fazer o ensino médio se você não está se preparando para o Enem? Não, é o seguinte, dentro do ensino médio, você tem vários objetivos. Um deles é se preparar para o Enem, mas não estritamente se preparar para o Enem. Tá? É importante a formação não no ensino médio. Tá. Eu não sei se eu consegui explicar isso direito, mas é mais ou menos assim. Tá? Tá bom, então. A gente tem uma é uma formação de vocês, é uma formação mais completa. Agora, se você pegar aqueles caras que estudam em cursinho, ali não, o foco dos caras é o quê? É o Enem, é diferente do que a gente está trabalhando aqui, entendeu? A gente tenta englobar tudo, tá? Formação de vocês, tenta englobar o Enem, tem a formação específica de vocês aí, que é edificações, tem tudo, entendeu? Deu para entender mais ou menos? Então, a gente tenta sempre dar uma pincelada em cada lado. Uma parte fala muito de Enem, outra parte fala mesmo de conceitos, da formação de química mesmo dentro do ensino médio, a gente tem que trabalhar com isso tudo aí, tá? É como se fosse um combo, uma mistura de tudo, tá? Agora, é óbvio que pode ser que tenha professores que gostem de falar do Enem muito. Isso pode ser uma opinião bem particular minha, né? Mas isso não importa não, por enquanto vamos trabalhar aqui, para a gente não ficar muito perdendo tempo, tá? Então, vamos lá. Esse tipo de questão aqui, como eu falei, ele é cobrado bastante, tá? Por que é cobrado? Porque a gente sabe que hoje em dia a nossa sociedade está sempre procurando combustíveis que nos forneça uma vantagem energética, uma maior vantagem energética e um menor índice ou nível de poluição. Isso é muito cobrado no Enem, esse tipo de coisa, né? Que chamam lá de combustíveis alternativos, energias renováveis, energias alternativas, né? Então a gente está procurando, a nossa sociedade, né? Está procurando sempre um tipo de energia limpa, né? Ou seja, uma matriz energética que tenha uma grande vantagem, que tenha um bom rendimento energético e que tenha pouco impacto ambiental, né? A gente está sempre procurando isso. E o Enem, ele gosta muito de abordar esse tema, tá? Essa parte de energia, tá? E cobra dentro da parte de termoquímica. Tranquilo aí? Então, vamos comentar esse tipo de questão que cai. Essa daqui não é do Enem, é da Unesp, que é a Universidade Estadual do Estado de São Paulo, mas as questões do Enem que cai é igual a essa daqui, não muda nada. Inclusive, eu tenho até umas aqui que talvez, dependendo do nosso tempo, eu até passo para vocês fazerem como exercício. Vou ver como é que vai estar o nosso tempo. Tá? Então, vamos ler aqui com calma e fazer. A tabela apresenta informações sobre as composições químicas e as entalpias de combustão para 3 diferentes combustíveis, que podem ser utilizados em motores de combustão interna, né? Os motores dos automóveis, da moto, tá? Beleza. Que combustível é esse? O combustível é a gasolina, né? Todo mundo conhece, é o etanol e o hidrogênio. Nessa coluna aqui no meio, na segunda coluna da esquerda para a direita, é mostrada uma grandeza. Que grandeza é essa, pessoal? É o ΔH de combustão. O que o ΔH de combustão indica? A energia que vai ser liberada quando eu queimo combustível. Beleza? Então está aqui. Tá? E a questão também me fornece as massas molares. Tá? Massa molar é a relação entre grama e mol, que é a substância que vai ter. Beleza? Então, com base nas informações apresentadas e comparando esses 3 combustíveis, é correto afirmar que aí tem as alternativas. Beleza? A gente não vai olhar para as alternativas agora, não. A gente vai logo trabalhar logo com a tabela, interpretar a tabela, entender a tabela e depois a gente vem para as alternativas. Beleza? Então, nesse slide aqui, eu recortei a questão e estou mostrando somente a tabela. Tá? O cara que está fazendo esse tipo de prova, e ele não tiver estudado o assunto, ou se ele tiver estudado e não lembrou, ele, de maneira bem desatenta, ele vai olhar aqui o ΔH de combustão e ele vai falar assim, caramba, cara, o ΔH de combustão da gasolina é 1.222,5 kcal por mol, e o do hidrogênio é 68. Caramba, então a gasolina está me liberando muita energia. Então, qualquer alternativa que falar que a gasolina que libera maior energia, eu já vou marcar, não quero nem saber. Né? O cara pode pensar isso, né? Olhando esse tipo de questão. Só que aí é que mora o perigo. Tá? Aí que mora o perigo. Porque, geralmente, pessoal, a gente não mede a eficiência energética com base somente no calor liberado. A gente mede a eficiência energética com base no calor liberado pela massa que foi queimada. Entendeu? Por quê, professor? Porque se você teve que queimar muita massa
né, de um combustível fóssil desse, para liberar essa tanta quantidade de energia, é necessário que você vai produzir também uma grande massa de poluentes, né, já que a matéria ela não é destruída, ela é apenas transformada. Então, se eu vou queimar uma grande quantidade de substância, se eu for queimar uma grande quantidade de substância para poder liberar essa quantidade de energia aqui, 1.222,5, necessariamente eu irei estar formando uma grande quantidade de outras substâncias. Beleza? Então, para mim calcular a eficiência energética, nada mais justo do que eu calcular sempre o calor que foi liberado dividido pela massa. Que aí eu vou ter uma relação numérica entre calor e massa. Beleza? Eu vou ter um número ali absoluto que vai mostrar se vai compensar eu ter aquela quantidade de energia que foi liberada pela massa que eu tive que queimar. Se vocês conseguirem entender o que eu estou falando, eu estou viajando. Entendi. Então, vamos lá. Então, toda vez que eu quiser calcular a quantidade de energia liberada por massa de combustível, o que eu faço, pessoal? É só pegar o ΔH de combustão e dividir pela massa molar. Não tem erro. Toda vez que eu pegar a ΔH de combustão e dividir pela massa molar, eu vou ter energia que é liberada por massa de combustível. Isso também é chamado de quê? Eficiência energética. Eu vou saber o quanto que aquele meu combustível foi eficiente para aquela relação de massa ali que foi queimada. Beleza? E aí, de posse disso, a gente já vai fazer uns cálculos aqui para a gente ver quem que vai liberar mais energia por massa de combustível, tá? Então, esse tipo de questão aqui, a pessoa olha a tabela, ela quando está na prova, nervosa, o cara não lembra de nada, o cara só quer marcar. Mas se você tiver tempo e souber organizar o tempo, né? Se tiver tempo e souber organizá-lo, você vai fazer as continhas com calma e vai chegar na resposta certa, beleza? Então, a gente vai fazer o que aqui agora? Dividir o ΔH de combustão pela massa molar. Para quê? Para a gente poder saber a quantidade de energia que foi liberada por massa. Beleza? Quando eu faço isso aqui, ó, eu vou pegar o menos 1.222,5 e dividir por 114. Para quem? Para a gasolina, né? É o caso da gasolina. E aí eu vou ter aqui 10,7 quilocalorias por grama de gasolina, quando eu faço toda a divisão aqui, beleza? Por etanol, tá aqui, fiz a divisão do etanol, né? Dividir aqui, professor. Dividir a entalpia de combustão pela massa molar. Obtive 7,1. Percebe que meu Deus do céu, a quantidade de energia que foi liberada quando eu queimo o etanol é menor que a quantidade de energia que foi liberada quando eu queimo a gasolina? Beleza, então eu já tenho uma informação importante aqui. Outra coisa, o hidrogênio. Quando eu queimei o hidrogênio, ou seja, quando eu peguei a quantidade de energia liberada da queima do hidrogênio e dividi pela sua massa molar, que é 2, eu obtive 34,1 kcal por grama de hidrogênio. Aí você já fala assim, então já vi uma coisa diferente aqui. Já percebeu que a energia que foi liberada na queima do hidrogênio é muito maior que as dos outros dois combustíveis. Só que quando você olha para o valor absoluto aqui de ΔH de combustão, o hidrogênio é justamente o menor. E aí o cara fala, agora está aqui a pegadinha. Está entendendo onde está a pegadinha? Se você olhar só para a tabela, você vai ter uma interpretação errada. Se você fizer as contas aqui, você tem a interpretação correta. Beleza? Então, pelas contas aqui, que interpretação, que conclusão eu já vou chegar? Eu vou chegar que a quantidade de energia liberada por massa de combustível, no caso do hidrogênio, vai ser com quem eu vou ter a maior quantidade de energia liberada. Tá? Então, eu vou precisar de menos massa de hidrogênio para me ter maior quantidade de energia liberada. Então, quais dos combustíveis vai ter a maior eficiência energética? Nesse caso aqui, vai ser quem? O hidrogênio. Segundo, gasolina. E terceiro, etanol. Beleza? Deu para entender isso daí, pessoal, que eu acabei de comentar? Todo mundo aí? Professor, repete o que o senhor disse, por favor, que cortou para mim. É o seguinte, ó. Quando eu fiz essas divisões aqui, ΔH de combustão por massa molar, eu cheguei nesses valores absolutos aqui, ó. 10,7, 7,1 e 34,1. Tá? Tá travando ainda? Não, agora tá tranquilo. Pelo menos para mim. Beleza. E aí, quando eu fiz essas divisões aqui, eu percebi que para o hidrogênio, a minha quantidade de calor liberada por massa de hidrogênio foi 34,1, que foi muito maior do que a da gasolina e do que a do etanol. Então, significa que o meu hidrogênio aqui é o meu combustível energicamente mais eficiente. Por quê? Porque eu precisei de menos massa para liberar uma maior quantidade de calor.
E aí, se o cara olhar só para a tabela aqui de ΔH de combustão, o cara se engana. Ele vai olhar a tabela e vai ver que o hidrogênio também não é ΔH de combustão. Aí ele fala, o hidrogênio é o pior combustível. Não. Por que ele não é? Porque é necessário uma quantidade de massa muito pequena de hidrogênio para liberar esse tanto de calor. E aí, quando você faz a divisão do ΔH pela massa, você vai achar uma eficiência energética do hidrogênio muito maior que dos outros combustíveis. Deu para entender agora? Deu. Então, no caso, seria a alternativa C. Não sei. Falta a gente analisar mais outra coisa. Ah, tá bom. Essa é a alternativa C. Tá? Só que dentro dessa questão, a gente precisa analisar também as entalpias de combustão, para a gente saber. Aqui a gente analisou apenas o fator energético, qual que vai ter a maior eficiência energética. Só que agora a relação entre quem vai poluir mais o ambiente, a gente não tem ainda, a gente não sabe. A gente sabe mais ou menos, né? A gente sabe que é necessário sempre uma maior massa de gasolina para ter essa energia aqui. Mas a maneira mais correta de a gente saber isso é escrevendo as equações químicas de combustão, tá? Estou aqui, as reações de combustão. Então, primeira coisa, para a gasolina. Quando eu queimo a gasolina, eu vou ter esse tipo de equação, essa equação aqui de combustão, essa reação de combustão. Então, quem que é o poluente atmosférico que a gente conhece quando a gente queima combustíveis fósseis? É quem? É o gás carbônico, é o CO2. Então, quando eu queimo a gasolina, eu vou ter 8 mols de CO2 sendo produzido, né? Quando eu queimo a gasolina, tá? Gasolina C8H8, ela reagindo com 25,2 mol, 25 sobre 2 mols de O2, né? Quando ela reage, quando ela queima, ela vai produzir 8 mols de CO2, tá? Quando eu queimo etanol, ele vai produzir 2 mols de CO2, tá? A água, eu não estou analisando a água, por quê? Porque a água não é poluente, né? A gente sabe. Poluente é somente CO2. Então, quando eu queimo etanol, vai produzir 2 mols de CO2. Quando eu queimo hidrogênio, vai produzir o quê? Somente 1 mol de água. O hidrogênio é um combustível limpo, ele não libera CO2 para o ambiente. Aí professor, você falou que quando você tiver combustão, libera CO2? Não. Libera CO2 quando tiver combustão de compostos que contêm carbono. Acho que faltou falar esse conceito. Toda vez que eu tiver combustão completa de compostos que contêm carbono, ele vai liberar CO2 e água. Como o hidrogênio não contém carbono, ele vai liberar somente água. Então, toda vez que vocês ouvirem falar, o hidrogênio é energia limpa, é verdade? É. Por quê? Porque ele não produz CO2, que é um poluente atmosférico. É responsável aí pelo efeito estufa, aquecimento global, toda essa história aí que vocês devem conhecer mais do que eu. Beleza? Então, de posse disso, a gente tem essas conclusões, que o hidrogênio é sim uma energia limpa, porque não produz CO2, e a gente viu que a gasolina é quem mais produz CO2, então a gasolina é o combustível mais poluente, do ponto de vista aqui da nossa questão. Beleza? E o álcool está em segundo lugar. E postas essas informações, iremos voltar lá para as nossas questões, nossas alternativas, para a gente entender. E aí vocês vão entender que a questão ficou fácil depois disso. Que a gente fez esses pontos aqui, a questão ficou fácil. Né? Então vamos lá, letra A. A gasolina é o que apresenta os menores impactos ambientais e vantagem energética? Não. Né? A gente viu que a gasolina é que tem os maiores impactos ambientais. Então, a letra A está errada. Beleza? Letra A está errada. Aqui até com X, errada. Vamos lá. O álcool é o que apresenta os maiores impactos ambientais e vantagem energética? Não. Quem apresenta os maiores impactos ambientais é a gasolina. Então, o álcool, a letra B, está errada. Letra D. A gasolina é o que apresenta o menor impacto ambiental? Não. A gasolina possui o maior impacto ambiental. Porque ela é quem produz maior quantidade de CO2? Também está errado. Letra E. O álcool é o que apresenta o menor impacto ambiental e maior vantagem energética? Não. O álcool não apresenta o menor impacto ambiental. Quem apresenta o menor impacto ambiental é o hidrogênio. E quem tem maior vantagem energética também é o hidrogênio. Então, a letra E está errada. Beleza? E a nossa letra C? Ela fala assim, o hidrogênio que apresenta o menor impacto ambiental. Verdade. Ele não produz CO2. E ele que apresenta a maior vantagem energética. Verdade também. Quando eu divido a massa, a ΔH de combustão pela massa molar, eu vou chegar no valor numérico e vai me demonstrar a energia que é liberada quando eu queimo 1 grama de combustível. E eu vejo lá que a vantagem energética do hidrogênio é muito maior do que a dos outros combustíveis. Então, a resposta correta seria a nossa letra C. Então, no Enem, cai questão igual a essa daqui, pessoal. Então, a dica, o macete é sempre esse. Você tem a tabela, mas a tabela não vai te dar a resposta de cara. Você precisa interpretar a tabela. Deu para entender aí? Por que eu
automóvel é movido a hidrogênio? Como é? Como que um automóvel é movido a hidrogênio? Tipo, tem o hidrogênio como combustível. É o seguinte, na verdade, a pergunta que mais faz, não é nem essa. A pergunta que as pessoas mais fazem é por que o hidrogênio não é utilizado no motor dos automóveis? Você não tem, você tem, na verdade, a maioria dos automóveis são protótipos, né? Você não tem carros populares movidos a hidrogênio, né? Mas o princípio da gente não ter muitos carros movidos a hidrogênio é justamente pelo custo, tá? Você armazenar o hidrogênio, ele reage muito fácil com oxigênio, tá? Ele reage muito fácil entre combustão, muito fácil. Então, como é que você ia armazenar um tanque cheio de hidrogênio? Se o hidrogênio entrar em contato com a quantidade mínima de oxigênio do ar, ele já começa a reagir, a explodir. Então, o principal problema da gente não ter carros movidos a hidrogênio é justamente isso, porque ele é muito reativo com o oxigênio. Então, qualquer vazamento que tivesse é uma reação violenta, libera uma quantidade de energia muito grande. Então, por isso que a gente não tem esse tipo de carro popular. O que a gente tem? A gente tem, obviamente, carros movidos a hidrogênio, mas são protótipos, são projetos. Deu para entender aí? Deu. Em vez de acidente de carro, ia ser um outro carro explodindo por qualquer coisa. Pois é. Esse é o problema. Agora, se no futuro, daqui 100 anos, os caras conseguissem inventar um tanque, tipo um tubo, um botijão de gás, né? No caso, hidrogênio gás, um botijão super revertido, seguro, blindado, que não tivesse nenhum tipo de vazamento, aí a gente poderia ser que a gente vai ter um carro de hidrogênio daqui, sei lá, aqui não dá para estimar a quantidade de anos, mas pode ser que venha se popularizar. Mas, por enquanto, a gente só tem projetos, só protótipos. Beleza? A gente não tem carros rodando aí na rua movidos a hidrogênio. Beleza? Por conta disso, porque o hidrogênio é muito reativo. Vamos... Aqui, que dá pra gente falar hoje ainda. Ah, tá. Aqui, pessoal, também tem outra questão também que aborda essa relação entre quantidade de massa, entre quantidade de massa e quantidade de energia que é liberada, tá? A resolução dela está aqui, eu não vou comentar, tá? Eu vou deixar os slides aí, vocês vão acompanhar, eu vou fazer, quem não entender, entre em contato comigo, eu já vou passar para uma questão mais interessante, porque esse nosso tempo já está estourado, a gente já viu questão similar a essa, beleza? Quem não entender ela, que vai estar nos slides, entre em contato comigo que eu explico depois em particular, tranquilo? A outra questão que eu queria abordar aqui com vocês é uma questão do Enem, que trata da lei de Hertz, mas também trata de aspectos estequiométricos da entropia de reação, tá? Aspectos estequiométricos da termoquímica. Então, vou ler lá rápido aqui. O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bioóleo extraído do resíduo da madeira, resíduo de madeira, sendo ΔH1 a variação de entropia devido à queima de 1 grama desse bioóleo, beleza? Resultando em gás carbônico e água, né? Como ele queimou esse bioóleo, uma combustão, então ele vai produzir gás carbônico e água. Já o ΔH2, ele me mostra a variação de entropia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido, tá? E aí, tudo isso que ele comentou aqui no texto, ele colocou aqui em gráfico, para a gente entender, beleza? Tudo isso que ele colocou no texto, ele comentou em gráfico. Então, a primeira coisa que ele falou que o bioóleo, quando ele entra quando ele é queimado, né? Quando ele é queimado, ou seja, quando ele reage com O2, ele vai produzir quem? CO2 e água. E esse bioóleo, ele vai... Cadê, pessoal? Esse bioóleo vai ter, quando ele ocorre a queima, ele vai ter um ΔH1, beleza? E é a questão de o valor desse ΔH1. Aqui. Tá? Quando eu queimo bioóleo, produzindo CO2 e água, eu vou ter um ΔH1. Então, aqui o valor dele. Só que a questão também me forneceu o ΔH2, que é justamente a passagem da água gasosa, né, no estado gasoso, para o estado líquido, essa conversão. Quando eu tenho aqui a água gasosa passando para o estado líquido, eu tenho um ΔH2, que vale menos 2,4 kg por grama. E a questão pergunta o quê, professor? A questão pergunta a variação de entropia integral para a queima de 5 gramas desse bioóleo, resultando em CO2 gasoso e O2 gasoso. Essa questão aqui ela é um pouco difícil, pessoal. Para me falar a verdade para vocês, ela não é fácil.
Mas a gente vai tentar fazer ela com calma aqui para que vocês entendam. Tranquilo? Então vamos lá. Resolução. A gente pode fazer essa questão aqui em duas etapas, tá? Primeiramente, a gente precisa calcular o ΔH para a transformação do bioóleo, IO2, em CO2 gasoso mais água gasosa. Aí alguém fala, professor, mas você não falou que quando o bióleo queima, ele não forma CO2 e água? Sim, ele forma CO2 e água. Só que o CO2 e água que ele forma é água líquida. E a questão pede é quando ele forma CO2 e água gasosa. Aqui, ó. Ele forma CO2 e água gasosa. Então, eu preciso determinar, é esse ΔH aqui, ó. Tá? Esse que é o mistério. Eu preciso achar esse ΔH. Tá? Que justamente o diagrama vai mostrar aqui, ó. Agora, dá raiva que ele... Não dá raiva não. Tá? Então, eu preciso achar esse ΔH. Alguém fala, como é que eu vou achar esse ΔH, professor? É só você utilizar a lei de Hess. Você pega esse caminho principal, ΔH1, até essa linha aqui de baixo, ΔH1. E aí você tem dessa linha aqui do meio até a linha de baixo, ΔH2. Quem que vai ser o ΔH aqui que eu estou procurando? Vai ser justamente essa diferença, né? Vai ser ΔH1 menos ΔH2. Beleza? Então a gente faz essa diferença aqui, ó. Tem isso, e subtrai por isso aqui, ó. Quando você tem isso e subtrai por isso, vai sobrar quem? Vai sobrar isso. Tá? Deu para entender a interpretação gráfica aí do nosso ΔH ou não? Deu para entender. E aí, mais uma vez, se vocês não estão entendendo muito, vocês vão rever depois a gravação com calma e procurar entender, beleza? É porque eu estou tendo que falar rápido aqui, porque o nosso tempo está estourado. E aí, pessoal, a gente tem um ΔH. Quando a gente faz essa subtração, a gente vai achar um ΔH de 16,4 kJ por grama. Beleza? A gente vai achar esse ΔH de 16,4 kJ por grama. E aí eu já poderia falar assim, ah, professor, então tá aqui, ó, bonitinho, letra E, 16,4. Não, não é a letra E. Por quê? Porque esse 16,4 é quilojoule por grama, por 1 grama. E ele quer a variação de quilojoule para queima de 5 gramas. E aqui é aqui onde vai entrar a nossa famosa estequiometria. Né? Aí eu faço a relação. Ó. 1 grama vai liberar aqui, ó, 16,4. E 5 gramas libera quanto? X. Aí você faz aqui o X vezes 1, 5 vezes 16. Quando você faz aqui a estequiometria, você vai achar 82 kJ. Então, a queima de 5 gramas do bioóleo para transformar em CO2 gasoso e água gasosa vai me fornecer 32 kJ de energia. Então, a resposta seria o quê? Nossa, letra C. Vai fornecer 82 kJ de energia. Menos 82. Beleza? Então, essa é a questão. Seguinte, eu vou... a primeira etapa é só subtrair ΔH1 menos ΔH2, né? Que aí, no caso, vai ser 18,8, menos 18,8 mais 2,4, né? Vai ser menos por menos, é o jogo de sinal, vai virar um mais. Beleza? Gente, é o seguinte, para finalizar nossa aula aqui, eu prometi que ia fazer uma mini revisão rápida, eu vou dar 2 minutos para a gente beber uma água, tá? E aí a gente volta para gastar mais uns 10 minutos rapidão fazendo uma super revisão para vocês, para me deixar o conteúdo com vocês, para vocês fazerem esse exercício, tá? Então aqui agora a gente fechou o nosso conteúdo em termos de conteúdo inédito, a gente fechou hoje, beleza? O termo aqui fechou hoje. E agora vai ser só uma revisão para vocês relembrarem tudo, para ajudar nas listas de exercício, beleza? Só que para isso eu vou dar 3 minutos. Então já, 10h30 a gente volta, gasta aí mais uns 10 minutos, prometo, serão 10 minutos, e aí a gente encerra a aula e vocês vão descansar. Combinado assim? Tá bom? Então é o seguinte, quem quiser sair um pouquinho, beber uma água, sei lá, eu vou beber uma água ali também e aí eu volto já 10h30.
Pronto, pessoal, voltei. Vamos continuar o nosso trabalho aqui. Beleza? Vamos lá. Então, aqui, essa aula aqui corresponde à nossa aula 7, né, que é uma aula de termoquímica de revisão. Beleza? Vai ser coisa rápida, jogo rápido. Tá? Então, nós vimos, lá no começo da disciplina, no começo do conteúdo, que os processos aqui na termoquímica são classificados como endotérmicos ou exotérmicos, né? E o que são, professor? Esses processos endotérmicos e exotérmicos existem de acordo com a nossa variação de entalpia, né? A gente viu que a variação de entalpia é sempre a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí, quando eu vou medir essa variação de entalpia, eu vou chegar em valores negativos e positivos. Então, toda vez que eu tiver um ΔH positivo, vai ser um processo o quê? Endotérmico, ou uma reação endotérmica. Por isso está feminino aqui, endotérmica. Beleza? Então, toda vez que o meu ΔH for maior do que zero, ou seja, positivo, a minha reação vai ser uma reação endotérmica, ou seja, uma reação que absorve energia. Tá? E toda vez que o meu ΔH for negativo, ou seja, menor do que zero, vai ser uma reação que libera energia. Se ela libera energia, ela vai ser classificada como uma reação exotérmica, ou processo exotérmico. Beleza? Outra coisa que a gente estudou aqui na nossa disciplina, na parte de termodinâmica, foi a entalpia e reações químicas, né? Nós vimos o quê? A entalpia dentro das reações químicas, elas podem ser calculadas como variação de entalpia, né? E a variação de entalpia vai ser definida como entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. E também a gente viu lá no começo, né? Então, toda vez que eu quiser calcular a variação de entalpia de uma reação química, eu tenho que pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Professor, então é a soma da entalpia dos produtos menos a soma da entalpia dos reagentes? É assim, a soma. E levando em conta os códigos estequiométricos, que a gente viu lá em algumas questões aí anteriores, se tem algum vídeo, não sei. Tá? Mas tem no material de vocês aí, beleza? E nós vimos também uns tipos especiais de entalpia, que são as entalpias envolvidas em reações químicas especiais. A primeira entalpia que a gente viu lá foi a entalpia de formação, né? Quando a gente tem uma substância, se tem substância simples no estado padrão, reagindo para formar um mol de uma substância composta. A entalpia envolvida nesse processo é chamada entalpia de formação, ou entalpia padrão de formação, né? A gente viu isso aí lá nas nossas aulas também. Vimos também a entalpia de combustão, né? Que é a entalpia envolvida na queima de um combustível, né? Quando você tem, no caso, moléculas orgânicas, são aquelas que têm carbono, essa combustão vai produzir sempre água e gás carbônico, né? Ou seja, vai produzir sempre CO2 e água, e H2O, né? E muitas vezes a entalpia de combustão é utilizada aqui nas questões, nos exemplos, tá? Principalmente por conta do fator energético, a gente comentou na questão anteriormente aí, né? A questão de queima de combustível, ali sempre está envolvida são as reações de combustão, reações de queima, tá? E a entalpia envolvida nas reações de combustão é chamada entalpia de combustão, beleza? Vimos também outro tipo de entalpia, em alguns vídeos ali, no material de vocês também, que é a entalpia de ligação. Que entalpia de ligação, o que quer dizer entalpia de ligação? Quer dizer isso aqui, ó. Entalpia de ligação, geralmente, são as entalpias, ou são as energias que são utilizadas para quebrar e para formar as ligações. Beleza? Eu acho que eu não comentei. Eu tenho um slide, mas eu não comentei muito, e por isso que eu botei esse slide para a gente falar de entalpia de ligação. Porque de combustão a gente já falou um pouco, já trabalhou aqui em vídeo, encontro, inclusive hoje. A entalpia de formação a gente também trabalhou no vídeo nosso aí, no encontro 5, mas a entalpia de ligação também é muito importante, a gente não chegou a trabalhar. Eu falando para vocês, só tem um slide e tem lá aqueles vídeos que eu postei para vocês. Eu mesmo falando não tem. Tá? Então, por isso que eu resolvi colocar ela aqui e trabalhar com ela aqui um pouquinho na nossa revisão. Né? Por exemplo, nesse exemplo aqui, nesse caso aqui, eu tenho uma ligação HH, CL, HCl, e eu tenho as energias de ligação. O que significa as energias de ligação? São as energias que mantêm essas moléculas aqui unidas. Beleza? E aí aqui embaixo, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho a equação química. A equação química, ou a reação, ela fala que o H2 reage com Cl2 para formar 2HCl. Então, quer dizer o quê? Que as energias dos reagentes, elas precisam ser quebradas e as energias dos produtos são formadas. Então, existe quebra e existe formação. Ou seja, existe rompimento e existe formação. E aí, qual vai ser o ΔH da minha reação total? Vai ser o saldo energético do quanto que eu utilizei para quebrar e do quanto que eu ganhei quando eu formei, que é o saldo energético para me fornecer a entalpia desse tipo de reação. Beleza? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com ΔH, eu vou ter que ΔH de entalpia de ligação, eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. O ΔH para uma reação, quando envolve entalpia de ligação,
ele vai ser o quê, professor? Vai ser a energia utilizada para romper menos a energia utilizada para formar. Aí alguém fala, professor, então nesse caso vai ser energia dos reagentes menos energia dos produtos? Então esse caso aqui é especial. Porque eu falei para vocês que toda vez que eu estiver calculando a de reação, eu sempre entalpia dos produtos menos reagentes. Mas tenham muito cuidado. Quando vocês estiverem trabalhando com entalpia de ligação química, a regrinha muda. A regrinha é o contrário. A regrinha vai ser entalpia dos reagentes menos entalpia dos produtos. Por quê? Porque eu vou ter que saber o saldo do tanto que eu gastei para romper e do tanto que eu ganhei quando eu formei as ligações de produtos. Beleza? E aí aqui vocês vão acompanhar no slide com calma depois, os valores numéricos aqui, tudo certinho, vai aparecer aqui o ΔH final. Depois vocês vão acompanhar o slide com calma, a gravação, fazer os cálculos aí vocês mesmos para chegar nesse valor. Tá? O que eu quero deixar claro aqui é justamente essa fórmula que vocês vão usar quando eu estiver trabalhando com cálculo de ligação. Beleza? Vai ser o ΔH que foi utilizado para romper, menos o ΔH que foi utilizado, menos o ΔH que foi ganho quando as energias foram formadas, quando as ligações foram formadas, tá? Então, como é revisão, a gente vai passar rápido, tá? Outra coisa. Outra informação que pode ajudar vocês aí nas questões, ó. A quebra de uma ligação química é sempre um processo endotérmico. Por quê, professor? Porque uma ligação química, por exemplo, isso aqui, ó. A ligação química é o H ligado com H. Uma ligação química, quando eu tenho uma ligação química, eu tenho formação de molécula. A molécula é uma espécie altamente estável. Então, para mim quebrar essa estabilidade, é necessário que eu forneça energia, tá? É necessário que eu forneça energia para poder quebrar a estabilidade. Se eu estou fornecendo energia, então o meu processo é o quê? Endotérmico. Já a formação de ligação é um processo exotérmico, porque sempre que você tem duas espécies aí instáveis e elas formam uma espécie estável, vai ocorrer uma liberação de energia. Então, a quebra de ligação é um processo endotérmico e a formação de ligações é um processo exotérmico. Beleza? Isso é uma informação aqui super importante. Mas lembrando mais uma vez, mas para mim saber o valor numérico da variação de entalpia, lá das entalpias de ligação, é necessário fazer aqui a nossa continha para levar em conta o saldo energético, o que foi gasto para romper e o que foi ganho quando eu formei. Beleza? Vamos passar aqui para frente. E por último, a gente viu a lei de Hess, né? A lei de Hess, ela fala que quando a gente tem duas reações hipotéticas, né? Reação 1 e reação 2, em ΔH1 e ΔH2 respectivamente, e aí quando eu faço aqui os cancelamentos e somo uma equação com a outra, eu chego na equação global, e como eu somei uma equação com a outra, o meu ΔH das equações intermediárias também serão somadas. Beleza? Então não importa o caminho que percorreu para chegar na entalpia de reação. O que importa é a entalpia final, ou a entalpia inicial e a entalpia final. Não importa o caminho que foi percorrido. Não importa se eu multipliquei, se eu dividi as equações, se eu inverti, não importa. O que importa é o inicial e o final. Ou seja, foi iniciado aqui e foi formado aqui. Agora, o jeito que eu cheguei nesse inicial e nesse final não importa. Beleza? Então, essa é a lei de Hess. Tá? Aí tem também a interpretação gráfica, né? Por exemplo, quando eu tenho o A mais 2B aqui, ó, o A mais 2B reagindo com C, eu tenho ΔH1. E aí o gráfico mostrou isso, ó, o A reagindo com 2B formando C, ΔH1. E aí, professor, quando você tem o C formando o D e o E, tem ΔH2. Então, tá aqui, ó, o C, né, formando o D e o E, tem quem? ΔH2. Então, quando eu tenho A mais 2B, para formar D mais E, que é a reação global, é só somar esse ΔH aqui, né, que é a setinha, com esse outro ΔH aqui dessa outra seta. E aí, quando eu somo, eu vou chegar no ΔH global, né, somando as fases intermediárias. Tranquilo? Aqui é o caminho da reação, né? O caminho que a reação percorre, aqui é a entalpia, tá? Então, a lei de Hess é essa. Eu estou acompanhando no chat, se você tiver falado alguma coisa, eu estou perdido. Não, beleza. Deixa eu ver. Pessoal, outra coisa que eu preciso comentar com vocês rapidão aqui, além da revisão, a gente finalizou nossa revisão já, você nem passou os 10 minutos que eu havia prometido, acho que passaram. E aí, tem mais umas 3 ou 4 questões aqui teóricas, para a gente resolver rápido. A gente já fez umas questões de matemática hoje, mas também é importante resolver umas teóricas aqui rápido com vocês, tá?
Eu não vou ler nenhum enunciado, vocês vão ler com calma, eu já vou falar logo do gráfico, tá? Mas não façam isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso por conta do nosso tempo, né? Tá certo? Mas vocês têm que ler sempre o enunciado das questões, porque o enunciado da questão que fornece informação importante, tá? Eu estou trabalhando com essa questão aqui porque teve alguns gráficos aí, tem alguns gráficos nos livros, nos slides, eu acho que eu não expliquei muito legal, muito direito, não expliquei direito esses gráficos, tá? A entalpia, tá? Então, aqui a gente tem uma reação, tá? Representada graficamente, né? Então, a gente tem uma reação do A formando o B, beleza? A gente tem o A formando o B. Não faça isso, tem que ser enunciado. Do A formando o B, beleza? E essa reação foi plotada aqui no gráfico, tá? Que ele tem um gráfico de ΔH versus caminho de reação, ou seja, a variação de ΔH com o progresso da reação. E aí aqui o HR tem, o HR é aqui a entalpia dos reagentes, ó. O HR é a entalpia dos reagentes e o HP é a entalpia dos meus produtos, né? Beleza? O HP é a entalpia dos meus produtos. Como a entalpia aqui está aumentando e o meu HR está em cima, o que eu estou querendo dizer? Se o HR está em cima, no sentido de aumento de entalpia, quer dizer que o HR ele é maior do que o HP. Beleza? Então, a entalpia dos reagentes não está mais alta do que a entalpia dos produtos, então a entalpia dos reagentes é maior. Né? A entalpia dos reagentes é maior. E o ΔH da minha reação, como que eu vou calcular o ΔH da reação, pessoal? É HP menos HR. Alguém fala, professor, que história de HP menos HR? Não é a entalpia dos produtos, mas a entalpia dos reagentes, ou a entalpia de uma reação, a variação da entalpia da reação? Então, se a variação da entalpia de reação é a entalpia dos produtos menos dos reagentes, basta escrever HP menos HR, porque o P, produto, e o R, reagente. Beleza? E a minha questão, ele falou que o HR é maior do que o HP. Então, é como se o HP fosse 5 e o HR fosse 10. Né? O HR não é maior? Ou é como se o HP fosse 10 e o HR fosse 15, por exemplo. Então, toda vez que a gente fizer essa subtração, já que o HR é maior, eu vou ter um ΔH o quê? Negativo. Beleza? Eu vou ter um ΔH negativo. Conseguiram entender a jogada que eu estou fazendo aí? Por quê? Porque eu estou subtraindo um número maior de um número menor. Se eu estou subtraindo um número maior de um número menor, é óbvio que o resultado vai ser um número negativo, né? Então, de posto essas informações aqui, vamos para as alternativas rápidas. Vamos lá. O gráfico representa uma reação endotérmica? Não, é uma reação endotérmica. Por quê? Porque o ΔH vai ser menor que zero. O gráfico representa uma reação exotérmica? Sim, é exotérmica. Letra B. Verdade. Aí vamos lá. A entalpia dos reagentes é igual à entalpia dos produtos? Jamais. A entalpia dos reagentes é maior que a dos produtos. Por quê? Porque olha o nível dos reagentes, está aqui em cima, e o nível de energia dos produtos está aqui embaixo. A entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes? Não. A entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes. Olha a entalpia dos produtos aqui embaixo. A variação de entalpia é maior do que zero? Não. A variação de entalpia é menor do que zero. Beleza? A gente entendeu aqui que está menor do que zero. Deu para entender aí, pessoal? Foi rápido demais. Deu para entender, professor. Então, vamos lá. Correndo. Deixa eu ver se eu faço essa, deixa com vocês. Não, essa daqui eu vou pular. Vocês vão analisar ela aí. Se vocês não conseguirem fazer, vocês me avisem. Beleza? Vocês mandam o chat falando, professor, lá da aula 7, a segunda questão eu não consegui entender. Vocês fazem. Beleza? Era muito similar à questão anterior. Então, vou pular. Outra questão que eu vou falar aqui é uma questão que caiu na Universidade Federal do Piauí. Ela fala assim, ó, caldeiras são máquinas térmicas de fonte de energia em processos industriais, pela produção de vapor de água a partir de combustível sólido, lenha ou líquido. Então, resumindo tudo isso aqui que eu falei, quer dizer que as caldeiras, elas são as máquinas, né, que ela utiliza como fonte de energia em processos industriais. E aí, dentro dessa produção de energia, eles produzem vapor de água a partir de combustível, seja ele sólido, pode ser tipo a lenha, ou seja ele líquido, como óleo. Né? O cara joga lenha na caldeira, ou joga óleo dentro da caldeira, vai produzir energia, tá? E também vai produzir vapor de água, né? Já que ele vai queimar, vai produzir vapor de água que a gente viu lá, que toda a combustão, ou as reações de queima, elas envolvem produção de CO2 e produção de água na fase de vapor.
beleza? Ou na fase líquida, depende do processo, né? Aí ele fala assim, marque a denominação correta para o tipo de calor da reação obtida nas caldeiras. É um calor de neutralização? Não. Porque calor de neutralização é quando você reage ácido-base. A gente nem comentou aqui. É um calor de formação? Também não. Calor de formação é quando você tem a formação de um mol de substância, quando você tem a substância em estado padrão reagindo nos reagentes, tá? É um calor de solução? Não. Solução aparece quando eu dissolvo uma substância na outra, forma uma solução e ele libera energia ou absorve energia. Então não é aqui. É um calor de ligação? Não. O que é o calor de ligação? É quando eu tenho umas ligações químicas que são quebradas e os reagentes são formados nos produtos e eu tenho um saldo energético do que foi quebrado e do que foi formado. E aí o saldo energético ali vai ser o calor de ligação. Letra E é um calor de combustão? Sim. Tá? Porque a gente está trabalhando com queima. Beleza? Está utilizando com caldeiras. Caldeiras são essas máquinas térmicas que é justamente para queimar o combustível e obter energia. Então, toda vez que estiver falando de queima sempre é combustão. Beleza? Então, essa questão é bem fácil, bem tranquila. E eu estou comentando essas questões aqui porque são questões teóricas, porque a termoquímica ela é complexa. Ela cai questão matemática, mas também cai questões conceituais, teóricas. Por isso que eu, dentro da nossa revisão aqui, eu resolvi abordar com vocês questões teóricas também. Tá? Para a gente dar uma abordagem bem... Caramba, agora essa questão aqui, eu nem lembro do gabarito dela. Vamos fazer aqui. No funcionamento de um motor, beleza? Funcionamento de um motor de combustão, a energia envolvida na combustão do N-octano, né, que é o principal constituinte da gasolina, ele promove a expansão dos gases e também o aquecimento do motor. O que é a expansão dos gases? Quer dizer que ele libera gás, tá? Libera lá o CO2, quando eu estou queimando, e libera água, o estado gasoso. E também o aquecimento do motor. Por que aquece o motor? Porque ele está liberando energia. Beleza? Liberando energia aquece o motor. Assim conclui-se que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações químicas é... Primeira coisa, ele fala que a soma das energias envolvidas na formação de todas as ligações é maior que a soma das energias envolvidas no rompimento. Assim, essa questão a gente vai ter que lembrar daqui, ó. Delta H, vai ficar bem fácil essa questão. Delta H, como a gente está falando de entalpia de combustão, mas misturando com entalpia de ligação, vai lembrar disso aqui, ó. Delta H é igual à energia que eu utilizei para romper, né? Para romper as ligações, tá? Rompe, menos a energia que eu utilizei para formar as ligações. A gente viu daqui, agora há pouco, né? Agora há pouco. Só que como é um motor de combustão, a gente sabe o quê? Se é um motor de combustão, a gente sabe que o ΔH, combustão é aquilo. A gente sabe que as reações de combustão são reações exotérmicas. Então, o nosso ΔH aqui será negativo. Beleza? Se o ΔH for negativo, quer dizer o quê? A energia que eu utilizei para formar as ligações, deixa eu ver aqui, a energia que eu utilizei para formar as ligações vai ser maior que a energia que eu utilizei para romper. Beleza? Alguém fala, professor, por que a energia para formar foi maior do que para romper? Porque o ΔH aqui não deu negativo, não é um processo isotérmico. Então, se ele deu negativo, quer dizer que esse valor aqui, ó, tem que ser maior do que esse, né? Para poder dar um valor negativo, né? Teria que ser tipo 5, e aqui teria que ser tipo 10, para poder dar um valor negativo, né? Quanto é 5 menos 10? Menos 5. Então, a energia de formação ela é sempre maior do que a energia de rompimento, para esse caso específico. Por quê? Porque a gente está trabalhando com entalpia de combustão. Entalpia de combustão são entalpias exotérmicas. Beleza? Depois dessas informações, vamos para as questões. Tá? Então, ele fala que a energia envolvida na formação de todas as ligações químicas é maior que a soma das energias envolvidas no rompimento de todas as ligações químicas, que faz o processo ser exotérmico. Não, o processo é endotérmico. Então, está errado. E a entalpia envolvida no rompimento não é maior do que a entalpia envolvida na formação, é menor. Beleza? É menor. A entalpia do rompimento é menor que a entalpia da formação. Letra B. Ele fala que a entalpia da formação é menor do que a soma da entalpia, do que a soma das energias envolvidas no rompimento. É menor? Não, também está errado. A gente sabe que a energia de formação ela é maior. Tá?
A gente vai sempre olhar para essa energia de informação e comparar na alternativa e olhar para essa fórmula também, beleza? Então, tudo que falar que a energia de informação é menor, está errado, tá? E faz o processo ser exotérmico. Essa parte do processo ser exotérmico é correta, mas aqui é menor, tá? Letra C, ele fala que a entalpia de formação, ele fala que a entalpia envolvida ou a energia envolvida na formação de todas as ligações químicas é maior que a soma das energias envolvidas no rompimento das ligações. Beleza, está correto. Ó. A energia envolvida na formação das ligações é maior que a energia envolvida no rompimento. Beleza, isso é tranquilo, está certo. E faz o processo ser exotérmico. Também o processo ser exotérmico, com relação à questão ΔH menor que zero. Então, a nossa resposta aqui, pessoal, é letra C. Beleza? A letra D está errada por quê? Porque ele fala a mesma coisa da letra C. Fala que a energia de formação é menor do que a energia de rompimento. Aliás, a letra D está errada porque ele fala que a energia de formação é menor, e a gente sabe que a energia de formação é maior. Beleza? Então, a letra D está errada porque fala que é menor e fala que é endotérmico. Então, está errado. Então, a letra C é a que está correta. Tem outra questão? Não. Então, pessoal, vou deixar essa aula gravada para quem está assistindo, mas não está entendendo muita coisa, ou para quem não vai estar presente e vai assistir depois, beleza? Então, é o seguinte, essa aqui, a gente encerrou nossa aula de termoquímica hoje, nosso conteúdo de termoquímica foi uma aula bem longa ali, eu vou bater quase 2 horas, mas é porque eu achava realmente, não tinha certeza que a gente precisava rever, né, essas coisas aqui, talvez seja muitas dúvidas de vocês, porque foi postado muitos vídeos, mas a gente teve só acho que esse é o segundo encontro para falar de termoquímica, então eu achava necessário a gente rever o conteúdo novo para fechar, que tem questões, a gente viu, e também achei que era necessário a gente revisar, a gente fez isso, e achei que era necessário a gente fazer algumas questões teóricas, beleza? E aí agora com vocês, eu não vou postar nada, talvez eu não vá postar nada amanhã, nem depois, deixar vocês trabalharem nos exercícios, beleza? Qualquer dúvida do exercício, do conteúdo, entre em contato comigo imediatamente, não guardem a dúvida para vocês, compartilhem comigo, tá? Manda no WhatsApp, manda no Classroom, tá? Dúvida aí do conteúdo da lista de exercícios, beleza? E aí, na próxima semana, dependendo do andar da carruagem, aliás, nessa semana, dependendo do andar da carruagem, dependendo do desenvolvimento de vocês, a gente marcar aula sábado ou não, tá? Dependendo do desenvolvimento de vocês nessas questões, tá? No mais, era isso, tá? Um bom dia a todos vocês aí, deem uma descansada, uma respirada, foi muita coisa hoje, e um forte abraço, valeu, até a próxima.